compreender melhor, então, a história do judiciário nesse segundo bloco, do papel do judiciário, nós estávamos estudando o caso Marbury versus Madison, vimos no bloco anterior toda a tensão antes desse julgamento. E é isso que ocorre, né? O juiz Marshall, um federalista, tem que analisar a petição Writ of Mandamus proposta por Marbury em face de Madison, já que Marbury teria sido nomeado no último dia de uma reunião de um Senado que era federalista, e agora o novo governo republicano se recusava a empossá-lo como juiz de paz, né? E essa era a situação, né? James Madison se negava peremptoriamente a entregar essa investidura, com o risco de que a decisão judicial poderia sequer ser cumprida. O próprio presidente da República, o Thomas Jefferson, já sinalizava que não cumpriria decisões da Corte Federalista. Então, nesse momento de tensão, o juiz Marshall tem que julgar esse caso. E esse julgamento, essa decisão, entra para a história como talvez a decisão mais importante já tomada pelo Poder Judiciário. E por que ela é importante? Bom, como começa a julgar o juiz Marshall? O juiz Marshall começa julgando da seguinte maneira. Primeiro, Marbury tem direito ao cargo, porque ele foi regularmente aprovado como juiz de paz pelo Senado. No último dia, mas sim, no último dia. Então, teoricamente, ele tem direito a esse cargo. Agora vem o ponto 2. Pode o Judiciário, a Suprema Corte, obrigar um secretário de Estado, um presidente, a cumprir uma ordem? O presidente deve obedecer à Suprema Corte? O juiz pode impor obrigação a um agente político do topo do Executivo? Essa pergunta ele se faz no voto. E essa resposta é fundamental. Então, o primeiro ponto que ele analisa sobre essa pergunta é: o presidente da República faz atos de natureza política. E esses atos de natureza política não sofrem ou não podem sofrer controle, porque são só atos de natureza política. Contudo, os deveres impostos pela Constituição e pelas leis devem ser cumpridos. E cabe ao Judiciário impor esses deveres. Nesse caso, a decisão judiciária deve controlar os excessos do Executivo. Esse ponto é fundamental nessa decisão, porque dá ao Judiciário um papel de controle ao Executivo. Dá ao Judiciário um papel de ordenador também em face ao Executivo e ao Legislativo. Caso o Legislativo legisle, crie leis que ofendam a Constituição, cabe ao Judiciário afastar e não cumprir essas leis. Caso o presidente da República ou qualquer outro membro do Executivo, ao cumprir as leis, abuse, cabe ao Judiciário coibir esses abusos. E esse papel dado por esse voto do juiz Marshall coloca em relevo a Constituição. Porque o principal motor, o principal norte do Judiciário é a Constituição. Se a ação do Executivo ou do Legislativo ofenderem a Constituição, forem inconstitucionais, cabe ao Judiciário controlá-los. Bom, depois dessa resposta, o juiz Marshall vai então analisar uma terceira questão, que a Suprema Corte pode dar a ordem neste caso. Por incrível que pareça, o juiz Marshall conclui que não. Bom, vamos lembrar aqui primeiro que o juiz Marshall era um federalista, também um político, né? Ele sabia muito bem que se desse a ordem de sim, ele poderia ser até impeachmentado e a própria corte poderia ser suspensa e a sua própria ordem poderia sequer ser cumprida, né? No final ele conclui que não, mas esse não dele é parte de um raciocínio muito importante, que é não porque a norma que dá competência a esse judiciário é também ela inconstitucional, né? Então não teria sentido ele analisando o artigo 3º da Constituição norte-americana e o ato judiciário de 1789, afasta a aplicação do ato judiciário por entendê-lo também inconstitucional. E não aplica o ato judiciário se julgando incompetente, né? A Suprema Corte não teria competência para julgar aquele caso. E, portanto, ele afasta esse julgamento. Olha que interessante, né? O mérito da decisão é de que não poderia a Suprema Corte julgar aquele Writ of Mandamus proposto por Marbury, né? Mas que sim, que se o Judiciário impusesse um controle sobre o Legislativo ou o Executivo em situações concretas, esse controle é importante, deve ser feito e deve ser cumprido. Então, esse o que fica dessa decisão, esse papel de controle
né, no voto do juiz Marshall. Olha que interessante a dicção do voto que nos interessa aqui e que entra para a história. É enfaticamente da competência do Poder Judiciário dizer o direito, o sentido das leis. Se a lei estiver em oposição à Constituição, a Corte terá de determinar qual dessas normas conflitantes regerá a hipótese. E se a Constituição é superior a qualquer ato ordinário emanado do Legislativo, a Constituição, e não o ato ordinário, deve reger o caso ao qual ambos se aplicam. Do contrário, se o Legislativo vier a fazer o que é expressamente proibido, tal ato, a despeito da proibição expressa, tornar-se-ia, em realidade, efetivo. Isso daria ao Legislativo uma onipotência prática e real. Ou seja, o Judiciário pode afastar uma lei, impedir a aplicação de uma lei, se ela ofender a Constituição, pois a Constituição é superior a essa lei e deve ser protegida pelo Judiciário. Como diz o juiz Marshall no seu voto, é enfaticamente competência do Poder Judiciário dizer o direito, o sentido das leis e proteger a Constituição. Esse voto é muito importante porque dá um efeito prático, né, de supremacia da Constituição. E essa Constituição tem que ser obedecida, inclusive pelo Legislativo e pelo Executivo. E o Judiciário, havendo esse descumprimento, pode tutelar esse descumprimento, obrigando o Legislativo e o Executivo a cumprir a Constituição. Qual é a consequência histórica dessa decisão, né? A Suprema Corte, então, pode controlar os atos do Legislativo e do Executivo que ofendam a Constituição. A partir daí, a Suprema Corte começa, e aí vem os problemas, né, que essa decisão provoca, para o lado bom e para o lado ruim, começa a controlar atos legislativos dos estados norte-americanos que compõem os Estados Unidos, que ofendam a Constituição. E a Constituição norte-americana protegia a propriedade privada, né? Inclusive sobre pessoas. Vamos lembrar que existia a escravidão nos Estados Unidos na época. E a propriedade privada, inclusive sobre pessoas, era garantida pela Constituição. Algumas leis proibiam o comércio de pessoas. O que fazia o Supremo Tribunal Federal? Dizia que essas leis que proíbem o comércio de pessoas são inconstitucionais, pois ofendem o direito de propriedade garantido pela Constituição. Ora, né, se eu comprei um escravo e a Constituição me dá o direito de propriedade, eu posso vendê-lo quando quiser, e uma lei estadual não pode me impedir de vender uma pessoa. É triste essa história. Um caso muito importante foi o caso do Dred Scott versus Stanford, no qual se controla ou se afasta leis estaduais que proíbem a escravidão, protegendo, né, supostamente a Constituição. Veja que um dos efeitos dessa consequência histórica e política é que esse governo federalista, que apoiava a escravidão, se municia dessas visões de proteção constitucional para afastar decisões estaduais que, mais progressistas, impedem a escravidão, né? Mas, de qualquer forma, a decisão é importante porque dá relevo ao judiciário, certo? Bom, é lógico, né? A questão da escravidão nos Estados Unidos vai gerar depois a Guerra da Secessão, uma guerra interna entre o Sul e o Norte, né? E os federalistas vão lutar nessa guerra pelo Sul e o Norte vai ser encabeçado ali pelos, então, republicanos, né? Bom, depois da Guerra da Secessão, nós temos algumas emendas constitucionais importantes. A emenda 13 de 1865, né? Abole a escravidão. A 14 impõe a ideia de um tratamento igualitário entre pessoas de cor de pele diferente, e a 15ª emenda garante o direito de voto ao afro-americano homem e maior. A mulher só vai votar tempos depois, né? Então, aí a Constituição se altera e o judiciário começa a interpretar as questões de forma diferente, não é? Mas perceba o quanto essa decisão é importante por empoderar o judiciário e destacar sua participação. Já vimos na Europa o quanto foi importante a história para a criação do parlamento, né? Então havia o rei, que era o executor, o criador das leis, o executor dessas leis e também o que julgava os conflitos. Aos poucos o rei foi perdendo o papel de criador das leis, cedendo poder a um parlamento. E agora vimos o quanto cresce a ideia do judiciário regulando os outros poderes, né? Então aqui nós encerramos essa nossa ideia histórica, genericamente, mas abordaremos na próxima aula como ela se aplica ao Brasil. Não se esqueça de participar no participe@fundaçãopodemos.org.br.